é preciso ter mão na política, né, o Fogagnoli? A grande verdade Gestão a gestão é muito importante, né? Fazer as coisas acontecerem, né? Não adianta você ter um baita de um protocolo de infarto agudo do miocárdio se você não tem gente capacitada para isso, se você não tem material, se você não tem os insumos adequados, se você não tem a política que faz isso acontecer. Então, é tudo interligado, né, Osmar? Não dá para a gente separar. Eu, por exemplo, ouvi muitas pessoas falarem, não pode misturar, medicina não é palanque político. A política está inserida dentro da gente, e quando você sai da sua casa, que você vai comprar um pãozinho na padaria, você acaba fazendo política. A gente precisa saber disso e saber que ela é necessário. Fazer com respeito, né, com organização, com pessoas adequadas. Acho que as pessoas precisam aprender a votar, as pessoas precisam saber que a política é importante, né, que é algo que você vai ter que passar aí pelo menos 4 ou 8 anos com aquelas pessoas que você escolheu. Então precisa ser muito bem escolhido, e eu já fui uma pessoa que já foi assim meio afastada da política, eu não queria falar muito a respeito, mas eu cheguei a um ponto que eu vi que é extrema necessidade da gente estar inserido dentro dela e a gente ter voz ativa. A gente tem que saber que a política é feita para transformar a vida das pessoas, para que possa vir de encontro às necessidades das pessoas. Então, o poder da caneta, a gente só tem que saber para quem que dá, para ser bem usado, mas é extremamente importante a política, só precisa ser bem feita. É verdade. Mas só voltando um pouquinho, quando eu falo para você em relação a estar lá com o pé cheio de lama, tal, o que é importante a gente deixar claro que, infelizmente, o poder público, a pessoa que tem o poder na caneta na mão, ele está no conforto do seu gabinete, com um arzinho condicionado atrás da mesa. Ele não conhece essa realidade, entendeu? Então, você hoje que tem o poder da caneta, mas você não sabe o que a periferia passa, o que essas pessoas necessitam, qual é realmente a necessidade deles e o que a gente pode fazer para poder ajudá-los, né? Eu digo sempre, né? É muito difícil você hoje ser um coordenador de um hospital, de um pronto-socorro, sendo que você nunca massageou um coração, você nunca viu um paciente em parada cardíaca, nunca passou um catéter central, não sabe o que é uma sala de choque, uma sala de emergência, o paciente parado com uma arritmia. Então, assim, para você saber mandar, você tem que saber fazer, senão o negócio não funciona. Acho que a gente tem que partir desse princípio, viu, Osmar? É verdade. Porque não tem nada, o pessoal fala, mas o Fogagnoli é um cara que tá afim da política. Não, peraí, aquilo que a gente tá começando a falar, a política é um tópico que é mais do que necessário para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa abranger, para que a gente possa realmente ter o poder da caneta, aquela coisa, né? E daí, querendo ou não, você acabou de uma forma meio que involuntária, porque é aquela coisa, né? Você tinha uma certa aversão pela política, mas ao mesmo tempo também você começou a perceber que para mudar você precisa estar na política, não tem jeito. Você tem que estar atuante na política, porque você ser um militante, você ser uma pessoa que está na rua, você ser uma pessoa que está fazendo política como munícipe, é importante, é muito importante, porém tem uma diferença muito grande na hora de você... a diferença é muito grande quando você está lá dentro, né, Fogagnoli? Quando você tem poder de canetar, quando você tem poder de argumentar, o argumento tem muito mais peso, tem muito mais importância, digamos assim, porque na realidade você está falando de igual para igual, a conversa é outra daí, né, cara? Osmar, mais ou menos, o que você falou tem todo sentido, e é exatamente isso que eu penso e que eu busco. Então, quando as pessoas dizem para mim qual é o meu grande objetivo em relação a tudo isso que eu tenho feito, obviamente que o Instituto Fogagnoli, por ser uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem realmente esse viés de ajudar, de estar junto com os pacientes, de poder proporcionar para eles justamente algo que eles necessitam. O Instituto Fogagnoli não é só você chegar e fazer um raio-x. Nós não temos o raio-x, mas a gente tem parceiros que fazem. O Instituto Fogagnoli é você chegar e ser acolhido. Ser acolhido com atendimento humanizado, cara. É isso que eu costumo falar. Isso, meu irmão. Isso é importante. Eu vou dizer para você, 50% da cura do paciente está nele acreditar aonde ele está, quem está cuidando dele, quem está junto com ele. O remédio é importantíssimo, precisa, tal, mas ele precisa ter fé. Eu sou um cara de fé, você também é. Você sabe o quanto é importante você tomar um comprimido, sabendo, tendo fé que aquele comprimido vai te ajudar, vai realmente tirar aquela sua dor. Então, é importante isso, né? E isso a gente faz no Instituto. A gente acolhe muito bem.
a gente traz o paciente para o nosso lado, né? E isso é todo o diferencial do Instituto, é isso. As pessoas procuram e eles sabem que o problema deles é o nosso também, e a gente vai correr junto. Eu digo para as pessoas, a gente vai dar muita risada junto, e se for necessário, a gente chora junto também. Mas a gente vai estar junto, é isso que é importante. E a política vem de encontro com isso, entendeu? Porque eu acredito que com a política eu consigo abranger muito mais pessoas, fazer muito mais pelas pessoas, e a gente tem capacidade, condições para isso, e a gente sabe como fazer. Mas, infelizmente, né, as pessoas cerceiam a gente, querem cortar, querem colocar panos quentes em cima, porque sabe que se deixar voar, a gente voa, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Mas aí que tá o detalhe, né, cara, como eu te falei. Daí a política vem, não tem jeito, cara. Você vai falar, pô, você insiste nesse assunto, eu insisto, cara, porque até tempos atrás aí, você falou, você dirigiu o partido, o PV aqui em Suzano, não é verdade? E como é que foi essa experiência de dirigir o partido? Você está dirigindo o partido agora, Fogagnoli? Na verdade, em primeira mão para você, ainda não conversei a respeito disso, mas hoje, acredito que lá por umas 3 horas, 4 horas, mandei a minha carta de saída como presidente do Partido Verde de Suzano para minha desfiliação e a minha saída como presidente do partido aqui de Suzano. Você é meu amigo, então em primeira mão passando para você aí essa notícia, mas a partir das 4 horas da tarde de hoje eu não faço mais parte do Partido Verde. Fiquei no Partido Verde todo esse tempo, eu ajudei bastante na campanha para deputado federal, estadual, senador, para presidente, agora em 2022, e agora eu acabei me desligando por alguns problemas pessoais e também partidários. É difícil essas coisas, viu, Osmar? Eu ouvi uma vez uma expressão dizendo que se partido fosse bom, chamava inteiro, não chamava partido. E é uma realidade. Como é difícil essas coisas. E assim, lidar com as pessoas é muito complicado, lidar com o ego das pessoas é muito complicado, né? Ou com a arrogância. E a gente tem visto que dentro dos partidos existe muito isso. E existe os políticos de carteirinha, os políticos que vivem disso, entendeu? Tem políticos que não têm nem profissão. Eles simplesmente são políticos. E aí, meu amigo, se você não se elege, se você não consegue o seu carguinho, se você não consegue se colocar, fica bastante difícil. E eu não vejo a política dessa maneira. Eu acho que quando pega a minha carteira profissional e abre ela, está lá como profissional, como médico. Minha profissão é médico. E não existe, eu não tenho como abrir a carteira e está lá a profissão político. Político é um plus, político é algo a mais que a gente tem que tirar de dentro da sociedade a melhor pessoa para poder estar representando a própria sociedade. As pessoas têm que saber o seguinte, cara, você sai para prefeito de uma cidade, você bate de porta em porta, Dona Maria, sou eu, vou ajudar a senhora, vou asfaltar a rua, vou colocar iluminação, a senhora vai ter uma vida maravilhosa, Aí passa, a Dona Maria vai lá para falar com o prefeito, o prefeito não atende a Dona Maria, entendeu? Porque vereador não atende, Fogagnoli. Vereador, que é o elo mais próximo da população, não atende, cara. Pois é, mas aí se inverte os papéis. Aquela pessoa que está lá é um representante da população, está lá para poder ajudar a Dona Maria. Dona Maria tem que ir lá conversar, afinal de contas, é ela que paga o salário do servidor público, que está lá para isso. Então o cara começa a ter o rei na barriga, o cara acha que ele é o bambambam. Então, infelizmente, a gente vê isso, como você disse, lá no gabinete do vereador, cara, o cara não te atende, o cara não fala com você, sendo que o cara é pago com o salário da prefeitura, são os seus impostos. Eu falo uma coisa, Osmar, que é uma coisa bastante importante. Pensa comigo, raciocina comigo, você, os nossos ouvintes que estão aí, pensa um pouquinho a respeito. Aí, o pessoal vai no Instituto Fogagnoli, passa lá, não paga nada na consulta, às vezes as medicações eu tenho lá, eu faço a doação, às vezes consigo até o exame de graça, a pessoa não paga absolutamente nada. Aí você fala para ela assim, mas eu vou na UBS, ela também eu não pago para passar no médico, eu não pago o remédio, entendeu? Sim, a senhora não paga, a senhora paga através de todos os seus impostos. O médico que está lá recebe, a enfermeira recebe, a atendente de enfermagem recebe, a técnica recebe, o recepcionista recebe, todo mundo tem salário, entendeu? O remédio que está lá dentro
foi comprado, não foi roubado, não foi doado, foi comprado o remédio. Com dinheiro de quem que paga tudo isso? Com o nosso dinheiro. Então a gente paga tudo isso para ser mal recebido, para as pessoas serem mal educadas, para as pessoas fazerem chacota de você lá dentro, entendeu? Lógico, não posso generalizar, tem muitos amigos meus que trabalham na área que são excelentes, que têm um coração enorme, que ajudam bastante, tal. Mas, infelizmente, a gente sabe como é que é a realidade. Então, a política tem que ser transformadora, tem que pegar isso lá no na raiz, tem que ser lá de baixo mesmo, cara. Ou tem que transformar o negócio. Senão, não vai, cara. E aí você pega umas pessoas que estão sentadas na cadeira que não sabem o que estão fazendo naquela cadeira, entendeu? Precisam de várias pessoas para estarem junto com ela para poder ajudar elas a formalizar os atos, porque ela não tem conhecimento do negócio, né? Infelizmente. Então é isso que acontece. Mas a política precisa. O Partido Verde, voltando, porque a gente vai no Partido Verde, já vai lá para o outro lado. A gente vai, acaba falando outras coisas. Então, o que aconteceu, e em primeira mão para você, a partir de hoje não pertenço mais a nenhum partido político, não estou ligado a absolutamente ninguém, e estamos aí. Me perguntaram para mim para 2024. Falei, olha, ainda tem um tempo, mas o que eu faço, vou dar continuidade, entendeu? Independente se a gente vem em alguma coisa, se a gente não vem, eu vou dar continuidade no que eu tenho feito e vou continuar fazendo aquilo que eu faço. Posso vir apoiando alguém, posso vir candidato, é um pouco difícil, mas pode ser. Deixei o meu nome sempre à disposição da população de Suzano, tenho pretensões para a prefeitura, para vir prefeito, quem sabe, pode ser. Eu até deixo aí aberto 2024, 2028, a gente está aqui à disposição, tanto de Suzano quanto da região toda.